Por que a sexualidade é um tabu? Há vários fatores importantes que convergem para ou a partir da sexualidade. Experiências intensas de prazer, excitação, expressão emocional e afetiva. Filhos são gerados a partir de atos sexuais. Alianças são formadas. A sexualidade é um ponto de início, uma porta de entrada para a formação de novos grupos sociais e, de certo modo, até mesmo de novas sociedades. Novas alianças, novos grupos sociais significam a formação de uma nova vida e de novas interações nos arranjos e rearranjos das relações de poder, de dominação. Uma amiga minha dizia que havia 3 fatores que poderiam facilmente enlouquecer as pessoas: sexualidade, religião e dinheiro. Agora imagine esses fatores conjugados ao mesmo tempo, um em combinação com o outro. A organização da sexualidade estipula quem vai ficar com quem e como. Essa organização, de certo modo, define como será estruturada uma determinada sociedade, com quem as pessoas poderão ter filhos, quem cuidará de seus filhos. Define quais atores sociais terão posição dominante, podendo usufruir da sexualidade até de um modo mais livre, com um número maior de parceiros, por exemplo, em detrimento de outros que assim não poderão atuar. De certo modo, o que se observa na história é que atos sexuais geram formações sociais e relações de poder. A sexualidade, portanto, sempre teve um valor social muito grande e é tabu para qualquer agrupamento humano. Isso nos permite afirmar que sexo é poder, é dinheiro, assim como o que nos é mais claro, é amor, tem o poder de engendrar alianças e relações amorosas. E uma coisa também muito importante de se colocar nessa questão toda da importância da sexualidade, do porquê a sexualidade é um tabu, do que porquê a sexualidade seria tão valiosa, é de que evolutivamente, sucesso evolutivo, sucesso adaptativo está muito intimamente relacionado a sucesso reprodutivo. Aquele que consegue se reproduzir, consegue reproduzir seus genes, de alguma forma teve sucesso adaptativo. Eis então o peso da sexualidade, o quanto a sexualidade tem um valor muito grande, mesmo quando a gente pensa em termos aí evolutivos. Também já escrevi um livro sobre o tema, o título do livro é Psicanálise da Sexualidade à Vida Social. Estou colocando aí o link para o livro. E vou colocar o link também para um artigo da Psychology Today, no qual há algumas relações da sexualidade com a finitude, com a morte. A sexualidade, pensar em sexualidade, ter atos sexuais, usufruir da sexualidade de alguma forma relembraria ou traria a memória ou o sentimento de finitude, o sentimento de algo que nos é muito primitivo, que aí vem, no caso, as pulsões também agressivas, a morte. Alguns antropólogos trazem um pouco dessas evidências, Freud de certo modo também, além de nesse artigo ser relatado um experimento com isso. Nesse experimento as pessoas eram colocadas em contato com estimulações sexuais, imagens ou palavras que se referiam a sexo. E houve uma correlação muito significativa e muito grande entre essas estimulações e lembranças e imagens mentais dessas pessoas que elas acabavam colocando no papel que vinha para completar uma palavra, e quando completava a palavra podia ter 2 maneiras de completar a palavra, acabavam completando muito mais essa palavra com conteúdos relacionados à morte quando estimuladas com imagens de sexualidade ou palavras relacionadas à sexualidade ou lembranças de sexualidade. Então a morte também vinha muito presente nesse momento. Então esse artigo tenta formular o quê? Que a sexualidade é um tabu porque ela é algo muito primitivo na espécie humana e nos relembra de outras coisas muito primitivas e perigosas, como a morte. E a sexualidade seria encarada como algo um pouco perigoso porque estaria muito próximo ali da morte, de certo modo. Freud também trata um pouco disso quando traz um pouco o sentimento de angústia. Eu não me lembro se era da neurose de angústia ou o que era, mas assim, o sujeito está sentindo angústia e de alguma forma está tendo algo parecido com um ataque de pânico, onde ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas está irrompendo uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade que o sujeito não sabe de onde vem, não tem ideia, está ansioso e não sabe porquê, para Freud de alguma forma é ali um estado de estar assim quase que soltando a franga, e nesse momento o sujeito se desespera porque as suas defesas estão muito frágeis, muito vulneráveis, e isso despertaria uma angústia muito grande. E as suas defesas em relação a tudo o que é proibido, que vai contra as aspirações morais e estéticas daquela pessoa. E geralmente isso toca em questões sexuais. E a sexualidade para a psicanálise como uma ferida aberta, uma ferida que sempre se manifesta, uma ferida que não cicatriza. Também agora me vem à lembrança o conceito de pequena morte, la petite mort,
que compara o orgasmo à morte, essa descarga de tensão que existe na relação sexual após o orgasmo, comparada aí ao morrer. Há inclusive um filme de Almodóvar que eu acho que traz um pouco isso à tona. O filme se chama O Matador, que eu me lembre. E há muitas figuras de linguagem ou reações análogas a isso, em que a pessoa, quando está tendo lá o orgasmo, parece que se desfalece, ou ela manifesta alguma coisa como se ela tivesse indo embora, como se ela tivesse ali tudo tivesse começado de novo, ou como tudo estivesse se acabando, desabando naquele momento, até no sentido do prazer, obviamente, mas tem um sentido grande de finitude, muitas vezes o simbólico aí do orgasmo. Agora, uma questão que fica é a seguinte: o quanto os costumes em relação à sexualidade podem ser liberados? A minha impressão é que a nossa estruturação tradicional ocidental de organização familiar e social talvez não seja a mais sólida para se abrigar uma liberação maior da sexualidade. Atualmente isso é possível devido a uma série de desenvolvimentos tecnológicos e ideológicos, assim como de um considerável acúmulo de riquezas. A sociedade patriarcal monogâmica estruturada a partir de famílias nucleares, ou seja, pai, mãe e filho, é muito frágil em comparação ao que havia antes da Revolução Industrial, que era a estruturação em famílias maiores, mais extensas, ou até mesmo em comparação com outras sociedades, outras culturas. A prole humana é muito exigente, o bebê humano nasce muito despreparado e imaturo. Enquanto a maioria dos mamíferos já nasce e sai andando, por exemplo, e já detém uma proporção muito grande das capacidades necessárias para sobreviver sozinho, isso ocorre em muito menor escala com o bebê humano. Para que nascêssemos com um nível de maturidade semelhante ao da maioria dos mamíferos, nosso período de gestação teria de ser muito maior, o que não é possível devido ao tamanho de nosso crânio, o qual simplesmente não passaria pelo canal vaginal. Um dos preços que pagamos pelo tamanho de nosso cérebro é o nascimento precoce, o qual, por outro lado, uma espécie de circuito de retroalimentação, implicou uma relação mais intensa e profunda da mãe com o filhote, o que, por sua vez, também implica em um maior desenvolvimento desse mesmo cérebro. Portanto, sendo o filhote humano muito exigente em termos de cuidado, já que é muito imaturo, precoce, há necessidade de cuidados intensos e muitas vezes exclusivos. Não é nada fácil para uma mãe cuidar de um bebê e ainda ter que de caçar ou buscar por alimentos, além, claro, de também ter que preparar seu próprio alimento. Em algum momento de nossa história, principalmente da história ocidental, foi necessária a união estável de pai e mãe, a união do casal, para a criação da prole. Se mostrou como mais adaptativo o contexto em que pai e mãe estão juntos para criar a sua prole. Ou seja, em um determinado contexto, a monogamia se mostrou como necessária e passou a vigorar, não como uma união absolutamente indevassável, mas como um recurso adaptativo prevalente para a sobrevivência dos agrupamentos humanos. Pelo que eu tenho informação, esse modelo se mostrou prevalente, embora não seja o único. E é aí que eu quero falar do povo Mosuo, ou o povo Na, como muitos também costumam chamá-lo. Trata-se de uma etnia que habita as proximidades do Lago Lu, na China, da qual se tem conhecimento de mais de 1000 anos de história. E como eles estão vivendo há mais de 1000 anos? Na sociedade Mosuo não existe a figura do pai. Não existem casais e não existe, portanto, casamento. É uma sociedade matriarcal na qual as mulheres têm um poder muito semelhante ao dos homens, se não até maior. A base familiar não se configura como pai, mãe e filhos, seja ela em sentido nuclear ou até mesmo mais extenso. Existe também o tabu do incesto, pois as relações sexuais e a geração da prole não devem ocorrer dentro da família de origem, como em qualquer outra sociedade conhecida. Portanto, as relações sexuais entre consanguíneos são proibidas. Porém, não há casamento, não há casais. A minha impressão é de que existe uma espécie de acasalamento, o que muitos chamam de walking marriage. A gente poderia traduzir como o casamento de andanças. Porque o que ocorre nessa sociedade? As pessoas simplesmente não saem de sua família de origem. Elas nascem e permanecem onde nasceram. Elas permanecem com suas mães. Por que é matriarcal? Porque quem tem maior poder é a matriarca. Essa matriarca geralmente é a avó, porque ela tem seus filhos e tem os netos. Quem vai dar netos para elas não são os homens, são as mulheres. Elas engravidam de homens que fazem o walking marriage, que vêm de outras famílias. Isso no período noturno, eles saem de casa, eles vão até a casa das mulheres que aceitaram um determinado ritual, a ter algum contato sexual com eles, ter, aí no caso, o acasalamento com eles, vamos dizer, porque nesse ritual eles de alguma forma fizeram um sinal lá e elas deram um sinal de que eles poderiam à noite ir até a casa delas. Então elas deixam a porta aberta
E o sujeito vem, ele é de outra família, ele vem, ele entra, eles passam a noite, eles têm relações amorosas, sexuais, só que ele deve ir embora antes do sol nascer, antes que todos acordem. Ele volta para a casa dele, para a casa da mãe dele. Então todo mundo fica com a mãe, ninguém deixa de estar com a mãe. Todos passam a vida inteira com as mães. E no caso, as mulheres têm seus filhos, mas quem vai criar esses filhos? São elas, os irmãos, as tias, os tios. E no caso, a figura, se tem alguma coisa parecida com a figura de pai aí, enquanto homem, vai ser o tio, que é o avunculato, não é a paternidade, é o avunculato, e o tabu do incesto incide sobre o avunculato e não sobre a paternidade. Então também tem o tabu do incesto aí de que não pode haver relações dentro da família consanguíneas, e não há. E essas crianças são criadas por muitas pessoas. Há uma vida numa família extensa, eu diria que até uma vida comunitária muito forte devido ao fato da família extensa ser muito grande. Então, sendo criadas por muitas pessoas, eu acho que a vulnerabilidade é menor, a fragilidade é menor do que numa família nuclear. Há várias pessoas que se, de alguma forma, alternam para poder cuidar das crianças, e elas são criadas, então, pela avó, pelos tios e pela mãe. Então, uma criação coletiva aí das crianças, a qual eu acho muito saudável. Portanto, é uma sociedade que não está calcada nem na monogamia, no casamento, no patriarcado. Há maior tolerância para relacionamentos poligâmicos, para a poligamia. E isso não desorganizou essa sociedade. Essa sociedade é uma sociedade estável há cerca de 1000 anos. Eu acho que o ponto forte aí é a vida em família extensa, de alguma forma a vida comunitária. Aliás, eu acho que uma vida comunitária ela é algo muito importante para a felicidade como um todo. Você perceber que você depende do número maior possível de pessoas e não depende somente de algumas pessoas, ou não se sentir fragilizado dentro de uma estrutura, por exemplo, familiar, nuclear, muito pequena e isolada e com laços pouco fortes com o restante da comunidade da qual ela faz parte. Então não preciso nem dizer o quanto eu, de alguma forma, me empolguei, me senti até um pouco apaixonado pelo estilo de vida dos Mosswo, o quanto eu senti que outros caminhos são possíveis, que não somente a organização patriarcal. E a gente consegue perceber um pouco essas estruturações familiares mais matrilineares ou mais matriarcais, até mesmo na nossa sociedade. Há muitas famílias onde os filhos não saem. Os filhos podem até ter outros filhos, mas eles não casam, ficam na casa da mãe, da avó. Eu percebo isso em muitas famílias. Então, a minha impressão é de que mesmo na nossa sociedade há algumas famílias que, de alguma forma, se aglutinam dessa maneira e conseguem uma estabilidade desse modo. E eu consigo observar em muitas dessas famílias uma união muito grande, uma coesão. Então, eu acho que conhecer um pouco do estilo de vida dessa etnia, dos Mosswo, é muito importante para a gente abrir um pouco os nossos horizontes, para a gente não se conformar ao que a gente sempre observou na nossa história ocidental, e de que há sim outras possibilidades até talvez muito consistentes para o bem-estar humano, para a felicidade. É isso, meus amigos, muito obrigado por assistir. Se você curtiu, clique aí em gostei, compartilhe o vídeo e até a próxima.